Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a uma nova etapa, né, do aprendizado de vocês. Nós vamos começar o estudo dos logaritmos. Você já deve ter visto no ambiente um pouquinho da história dos logaritmos, né, que surgiu com o Napier, né? John Napier tentou, na verdade, facilitar os cálculos que tinha números muito grandes, números bem grandes, e nas operações de multiplicação e divisão, eles tinham dificuldade, né, em fazer. Então, ele tentou, né, facilitar para as pessoas esse tipo de cálculo, transformando em adições e subtrações, que são continhas de mais e de menos. Então, hoje o logaritmo nada mais é que uma nova operação matemática, assim como vocês têm adição, subtração, multiplicação e divisão, e que uma é o inverso da outra, né? Então, a gente tem a exponencial. Então, agora, como operação inversa, nós vamos ter os logaritmos. Eu trouxe aqui para vocês uma situação para vocês entenderem. A gente estava estudando até agora exponencial, né? E nas exponenciais a gente trabalhava sempre com as bases iguais. E se acontecer agora uma situação como essa, ó, 5 elevado a x é igual a 3? Será que a gente não consegue resolver esse tipo de equação porque as minhas bases são diferentes? Eu não consigo transformar, por exemplo, uma base 5 numa base 3 ou vice-versa, transformar a base 3 numa base 5. Então, eu não consigo resolver essa equação? Consegue. Hoje nós vamos começar a aprender, então, o estudo dos logaritmos, que, na verdade, consegue resolver esse tipo de equação, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe a definição para vocês. São todas as vezes que eu tenho uma exponencial do tipo a elevado a x, que é igual a b, onde as bases são diferentes, eu posso aplicar um logaritmo aqui, de tal forma que o log de b na base a é igual a x. Então, se eu tiver a elevado a x igual a b, é a mesma coisa que eu falar que log de b na base a é igual a x. Nesse caso aqui, o a é a base do meu logaritmo. O número que estiver no lugar do b aqui é chamado de logaritmando e o resultado final, no caso, vai ser chamado de logaritmo, tá? O logaritmo ele tem duas condições de existência, então ele só existe quando a minha base A for positiva e diferente de 1 e o logaritmando B for positiva. Isso é, só tem logaritmo então de número positivo, tá? Então, como que a gente resolve os logaritmos, né? Como que a gente faz isso? É fácil. Log de 2, de 32, na base 2, a gente tem que descobrir. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou chamar isso... Opa! Desculpa, meninos. Deixa eu só pegar aqui o ponteiro. Eu vou vir aqui e vou chamar isso daqui do quê? De x. E aí, nós vamos voltar lá na definição. Olha só que engraçado. Se eu pegar essa base, elevar nesse resultado do logaritmo x, que é igual a b, não é isso daqui? Ou seja, base elevado ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Base elevado ao logaritmo, que tem que ser igual ao meu logaritmando. Então, vamos começar a escrever base 2, né? A primeira coisa também, a condição de existência. Base 2 maior que 0, diferente de 1. Logaritmando positivo, então não tem nenhum problema, né? Então, 2 elevado a x tem que ser igual a 32. Isso daqui a gente sabe resolver. Que jeito? Vai lá e decompõe o 32, ó. 32 na base 2, dividido por 2 dá 16. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso escrever que 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. E aí, nós já aprendemos lá nas exponenciais que bases iguais significa o quê? Que os meus expoentes também são iguais. Portanto, o meu x é igual a 5. E aí, eu posso escrever que o log de 32 na minha base 2, na verdade, vale 5. Agora, olha esse daqui, log de 10.000 na base 10. Como que nós vamos fazer? Mesma coisa, vamos lá e vamos chamar de x e vamos fazer o ciclo do log, ó. A base elevado ao resultado tem que dar meu logaritmando. Então, 10 elevado a x
tem que dar igual os 10.000. Aqui 10.000 eu nem preciso fazer a decomposição desse jeito, né? Porque é base 10. Então, o que eu faço? Como que eu escrevo 10.000 na base 10? Ele é 10 elevado a quanto? É só a gente contar os zeros, não é? 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado a quarta. E aí, bases iguais, o que eu posso falar? Que os meus expoentes também são iguais. Portanto, meu x é igual a 4. É a mesma coisa que eu escrever que o log de 10.000 na base 10 é igual a 4. Meninos, aqui a gente tem uma curiosidade que nós vamos usar muito. O log na base 10, ele é chamado de logaritmo decimal, tá? E o logaritmo decimal, a base 10, ela não é obrigada a aparecer. Ela poderia estar escrito só assim, ó, log de 10.000. E aí vocês já vão subentender que a minha base é 10. Então, base 10 não é obrigatória, não vai aparecer. E vocês têm que lembrar. Quando eu não tenho base, na verdade, é a minha base decimal. O que eu tenho aqui é o número 10. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo, então. Log de 1 na base 7. Olha lá, logaritmando é 1, ele tem que ser positivo. 1 é um número positivo, então obedece minha condição de existência. Minha base 7 tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Ela é, então dá para a gente resolver. Que jeito? Chamo isso de x e vou fazer o ciclo do log. Então, vamos para o ciclo do log. 7 elevado a x é igual a 1. Ixi, agora, gente, como que eu vou escrever esse 1 na base 7? O 1 é um número especial. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 dá 1, não dá? 10 elevado a 0 dá 1, 20 elevado a 0 dá 1. Então, no lugar desse 1 aqui, eu vou escrever qualquer número elevado a 0. Só que eu não sou nem boba nem nada, eu vou pegar um número bom para mim. Já que eu tenho base 7 aqui, eu vou colocar então quem elevado a 0? É claro, 7 elevado a 0. Ó, 7 elevado a 0 dá 1. E aí, o que eu consegui? Eu consegui bases iguais. E quando as bases são iguais, o que eu tenho? Os meus expoentes também são iguais. Logo, meu x vai ser igual a 0 e eu posso falar que o log de 1 na minha base 7 vai ser igual a 0. Vamos para mais exemplos? Log da raiz cúbica de 7 elevado à quarta na base 7. Nossa, professora, e complicou. Complicou, mas é a mesma coisa, viu, gente? Na verdade, não complicou foi nada. Vamos chamar isso de x e vamos fazer o que mesmo? E vamos fazer o nosso ciclo, ó. Então, vai ficar 7 elevado a x, que é igual a raiz cúbica de 7 elevado à quarta. E aí, o que a gente tem que fazer com essa nossa raiz? A gente sabe que todo expoente fracionário pode ser transformado em uma raiz, assim como a raiz pode ser transformada num expoente fracionário. Então, como que fica isso? 7 elevado a quem? Ó, o expoente e o índice, tá? Então, o expoente vai para cima no numerador, enquanto que o meu índice da raiz vem para baixo no numerador, ou seja, 7 elevado a 4 terços. Tudo bem, meninos? Continuando, bases iguais, então os expoentes também são iguais, portanto, o meu x vai ser igual a 4 terços, e aí eu posso escrever ou falar o quê? Então, que o meu log da raiz cúbica de 7 elevado à quarta na base 7 vai ser igual a 4 terços. Mais um exemplo. Ih, professora, agora não deu muito certo, porque a nossa base está maior do que o logaritmando. Meninos, isso não tem problema nenhum, tá? Vai lá, chama de x e bora para o nosso ciclo do log. Então, como que fica? 16 elevado a x é igual a 2. E agora, quem que a gente vai decompor? O 16, ó. 16 na base 2, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, o 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta? Então, 2 elevado à quarta elevado a x é igual a 2. Aqui eu não tenho expoente, quando não tenho nada, na verdade é 1. Aqui, meninos, ó, potência de potência multiplica os expoentes, tá? 4x, 4x. E aí, bases iguais, eu posso falar que os meus expoentes também são iguais. O 4 que está aqui multiplicando vai passar dividindo, portanto, meu x é igual a 1/4, ou seja,
o log de 2 na minha base 16 vai ser igual a 1/4. E o último dessa parte é o quê? Mesma coisa, log de 4 na base 256, log de 256 na base 4. Vamos chamar de x e vamos fazer o ciclo, ó. Então, vai ficar o quê? 4 elevado a x é igual a 256. Nem 4 nem 256 são primos, então a gente vai decompor. Então, vamos lá, ó. 256 dividido por 2 é a metade, 128. 128 por 2, 64. Por 2, 32. Dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. 4 por 2, 2, por 2 vai dar 1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no lugar do 256, nós vamos colocar 2 elevado à oitava. E o 4? Ah, é só olhar daqui para baixo, ó. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado elevado a x. Uma potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, nós temos 2 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado à oitava. Bases iguais, a gente pode afirmar, então, que os expoentes também são iguais, ou seja, 2x é igual a 8. E o 2 que está multiplicando, passo dividindo. 8 dividido por 2 vai dar 4. Portanto, o log de 256 na minha base 4 vale 4. Aí, meninos, a gente tem, então, algumas consequências dessa definição desse ciclo do log. O quê? Por exemplo, que o log de 1 em qualquer base, eu coloquei A aqui, qualquer base sempre vai dar 0. Aí, é verdade, log de 1 sempre vai ser 0, por quê? Porque se você vier aqui e fizer o ciclo, ó, A elevado a 0 vai dar 1. Portanto, log de 1 sempre é 0. Agora, olha para esse, log de um número A. No caso aqui eu coloquei A, pode ser qualquer número, tá? Quando ele mesmo é a base, vale 1. Log de um número, quando ele mesmo está na base, é 1. Ah, é verdade, porque faz o ciclo, ó. A elevado a 1 é o próprio A, é verdade. E aqui, meninos, log de A elevado a N na base A é igual a N. Isso daqui é uma regrinha que a gente tem, como se o meu expoente passasse multiplicando, tá? E o log de A na base A, nós não acabamos de ver aqui que vale 1? Então, isso daqui ia ficar um N na frente multiplicando, né? Então, N que multiplica um log de A na base A. E isso daqui a gente sabe que vale 1. Portanto, N vezes 1 é o próprio N. E aqui, toda vez que a gente tem uma exponencial, cuja base dela é igual à base do meu log que está aqui no expoente, olha só, exponencial e o log no expoente. É como se eu pudesse cortar o log com a base e o meu resultado vai dar o próprio B. Outra coisa, meus queridos, quando a gente tem uma igualdade de log na mesma base, ó, base B, tá? E tá falando aqui, afirmou que eles são iguais. Então, o que eu posso falar para vocês? Afirmar. Eu posso afirmar que esse número A aqui tem que ser igual a esse valor C. Então, o log de A na base B é igual ao log de C na base B quando? Quando os dois logaritmandos são iguais, tá? Aí eu posso também falar outras coisas, por exemplo, quando a minha base for maior do que 1, se eu tiver, no caso, uma inequação, o que acontece é que o primeiro log é maior do que o segundo quando o primeiro logaritmando também for maior do que o segundo. Mas a minha base tem que ser maior do que 1. Agora, se a minha base for um número decimal entre 0 e 1, tipo assim, ó, 0,3, 0,9, meio. Então, se o meu log de B na base A for maior que o log de C na base A, o que acontece com a minha consequência? O meu B vai ser o contrário, menor do que o C, tá? Então, vamos para mais alguns exemplos? Então, calcule os seguintes logaritmos. Log de 1 na base 12. Ah, professora, eu não lembro das consequências. Ah, não tem problema. Se não lembra, vem aqui, chama de x e vai lá e faz o ciclo, tá? Então, vai ficar 12 elevado a x é igual a 1. Aí, você vai lembrar que 1 é um número especial, porque qualquer número elevado a 0 vai ser 1. E aí, a gente escolhe, claro, a mesma base, né? Então, 12 elevado a 0. Portanto, bases iguais, né? Expoentes iguais. Agora, se você já lembrar de cara que o log de 1 em qualquer base
É o 0, já pode colocar, tá? E aqui, ó, log de um número, sendo ele mesmo a base. Quanto vale log de 17 na base de 17? É o 1, muito bem. E aqui, meninos, log de 125 na base 5. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e decompor o 125. 125 divide por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, o 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. E aí, o que eu posso fazer com o expoente quando eu estou trabalhando com log? Tudo que é expoente, passo para frente multiplicando. Então, isso é a mesma coisa que 3, que multiplica o log de 5 na base 5. Opa, peraí. Log de 5 na base 5, log de um número quando ele mesmo é a base, é o 1. Então, isso daqui nada mais é do que 3 vezes 1, que é o próprio 3. E aqui, meus queridos, eu tenho uma exponencial, onde a base da exponencial é igualzinho à base do meu log que está lá no expoente. O que eu posso fazer? Cortar. E o meu resultado vai ser 18. Tudo bem até aqui? Então, vamos para mais um exemplo, tá? Agora é uma expressão. Como que a gente resolve uma expressão? Do mesmo jeito, só que agora a gente pode separar. Eu posso resolver esse primeiro log, depois eu posso resolver este, depois eu posso resolver o que está dentro de parênteses e por fim esse, tá? Posso resolver todos separados num rascunho e colocar o resultado aqui. Se eu já souber de cabeça, já posso ir fazendo aqui, tá bom? Do jeito que vocês acharem melhor. Então, o primeiro, ó, vamos começar por parte. Log de 1 na base 5. Vocês têm que lembrar, ó, 5 elevado a quanto que vai dar 1? Log de 1, em qualquer base, vale sempre quanto? 0. Então, esse daqui a gente já calculou. Agora, olha para essa parte, eu tenho uma exponencial de base 4, onde o meu expoente é um log também na base 4. O que eu posso fazer? Simplifico e o meu resultado vai ser o 7. Agora, vocês vão falar, professor, e agora? Agora, nós vamos fazer aquilo que está dentro do parênteses, tá? Então, copia o log na base 3 aqui e vamos resolver esse. Log de 125 na base 5, que por coincidência a gente já fez aqui, ó, no slide anterior. E deu 3, então nós vamos usar o resultado, tá? Agora, quem não lembra, decompõe o 125, ele vai dar 5 ao cubo, tá bom? Então, como a gente já fez, o resultado desse daqui seria o próprio 3. Vamos usar o resultado. Então, a gente vai ter, ó, 0 mais 7 mais o log de 3 na base 3. Opa! Quanto vale log de um número quando ele mesmo é a base? Log de um número quando ele mesmo é a base não vale 1? Então, 0 mais 7 mais 1 é igual a 8. Então, o resultado dessa expressão inteira é 8. Tudo bem, meninos? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijão, fica com Deus!